Chega, o meu coração ficou quentinho, né? Depois do susto que eu tive. A advogada vira até quase que um cupido. Psicóloga, cupido. Eu amo política desde criança, né? Porque na realidade eu fiquei como secretária, mas o meu sonho era ser vereadora. Foi sancionada a lei onde o abandono afetivo agora é tipificado. Mais um Café e Conversa, o podcast que acontece em todo canto do mundo. A gente está em outro cenário, esse aqui é inédito pra gente. A gente está aqui na Serra Verde, bem pertinho do Vitorino, essa sombra maravilhosa aqui. Show! E não é à toa esse cenário especial, porque a nossa convidada também é especial. É especial. É ou não é? É isso aí, boa tarde para vocês, mais um podcast Café e Conversa começa. Como o próprio Dido já falou, a nossa convidada hoje é especial, conhecida Luciana, outros principalmente doutora Luciana. Seja bem-vinda ao nosso Café e Conversa. Isso, e só para destacar aqui, um resuminho aqui muito básico aqui, né? Quem é Luciana Timóteo? Doutora Luciana Timóteo. Ela que é advogada, é pedagoga e ela tem aqui uma conexão também com a Empreterra. É consultora? Isso. É sócia? Isso. Bem-vinda ao nosso Café e Conversa. Obrigado por aceitar esse convite inusitado. Entrevista bem assim, no meio do mundo, assim, tudo acontecendo. Isso, boa tarde meninos, boa tarde todos vocês aí que estão acompanhando pelas redes sociais, não é isso que o podcast vai ser apresentado. Para mim é uma honra enorme, eu que agradeço a vocês esse convite. Para mim é sempre uma honra estar junto com vocês, porque não é só o que a gente apresenta ao público, é o que a gente vive juntos, né? O abracinho que a gente dá, são as nossas boas conversas. Mas como você registrou aí, eu estou como consultora e sócia da Empreterra, fazendo um trabalho com os produtores rurais, com as mulheres empreendedoras, replicando o que a gente fez no passado como secretária e que deu certo. Isso, eu não falei, mas tem que acrescentar isso aqui. Ex-secretária de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo. Isso. Consegui decorar o nome da secretaria. Um dia eu ia conseguir. O nome completo. Exatamente. E a importância dessa figura maravilhosa, pessoal, é muito grande. Não é? A gente conhece Luciana já há muito tempo. E também não pode esquecer de falar da figura política que ela é também. Sim. Então, assim, a gente conhece muito bem Luciana, prestou um trabalho sensacional lá no município de Riacho. Lá não, aqui em Riacho. A gente está no município de Riacho, não é lá. É aqui no município de Riacho das Almas. Então, Luciana, tanto trabalho prestado, tanta coisa. Como é que consegue encaixar tanta coisa em apenas 24 horas, mulher? Então, quando a gente ama o que a gente faz, a gente consegue. Essa é uma façanha que nós mulheres somos especialistas, é fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente tem uma vantagem aí cerebral que a gente consegue encaixar, e esse amor e fazer o que a gente gosta, trabalhar com pessoas, sempre estar junto de pessoas com quem eu aprendo muito. Então isso me faz ter força para que cada dia eu vá cumprir as minhas missões. Tem também uma questão que eu acho bem bacana aqui. Um direito, um benefício que ele tornou-se nacional, né, que o pessoal não conhece. Explica pra gente, Luciana, que direito é esse que as pessoas passaram a ter no Brasil todo a partir de uma provocação tua? Então, em 2024 eu estava em Brasília no mês de julho. Então tive numa palestra onde nós, quanto secretaria, fomos premiados com o selo ouro, e eu tive a oportunidade de conhecer a equipe do Ministério do Empreendedorismo e das Pequenas Empresas, o Marcelo Strama, que é o coordenador desse ministério. Ele estava lá e ele, após fazer o lançamento do programa Acredita, que é um programa onde as pessoas que são inscritas no cadastro único, como Bolsa Família, por exemplo, podem ter a oportunidade de se inscrever e abrir um MEI sem perder o Bolsa Família. Então, depois dele expressar tudo aquilo, eu, como mãe atípica, como mulher que trabalho com as empreendedoras da região, e vejo tantas empreendedoras que são mães atípicas que recebem o benefício e que não podem ter MEI, não podem ter acesso a crédito, vivem à margem do crescimento e do desenvolvimento econômico, né? Então, depois de ver aquelas centenas de pessoas ali, dele falar, eu pedi muita força a Deus naquele momento para ter coragem de falar. Muita gente sabida, né? Digo, meu Deus, e se o que eu vou falar for uma besteira para eles? Mas aí Deus me deu aquela força e eu falei para ele que, como representante daquelas mulheres, eu sentia falta de elas também serem incluídas no programa Acredita e de poder ter o MEI delas. Ele olhou para mim quando eu terminei de falar e disse assim, por que foi que a gente nunca pensou nisso? Olha.
chega, o meu coração ficou quentinho, né? Depois do susto que eu tive, eu fiquei muito feliz, porque naquele momento o meu medo se transformou na alegria de muitas mulheres e pessoas que estavam presentes, que aplaudiram. Então aquela vergonha que a gente tem de aparecer em público, ela passou. Então a partir dali ele se comprometeu em público comigo de levar esse requerimento, e ele levou. Hoje mesmo eu falei com ele, disse que vinha aqui, que ia falar. E ele levou o requerimento. O ano passado o presidente sancionou essa lei, e hoje a mulher empreendedora em qualquer parte do nosso país, de norte ao sul, de leste a oeste, que tem o benefício do filho, ela pode sim abrir o MEI dela. Ela só tem que antes procurar um contador direitinho, mostrar toda a estrutura familiar antes de abrir, para também fazer com tudo certinho. Mas ela já pode sim. Ou seja, estava na hora certa, no lugar certo, né? Exatamente. E aí, mãe atípica, né? O coração de mãe ali gritou, né, Luciana? Sim, eu tenho as minhas mães atípicas. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar, né? Eu passei por todos os sacrifícios que elas passam, mas hoje, assim, eu não precisei ainda de ir atrás de um benefício para os meus filhos, porque eu já tenho uma profissão. Mas muitas delas são muito novinhas, elas ainda não têm uma profissão certa. Nós temos muitas mães jovens, assim, 18, 19, 20 anos, que são mães atípicas. Então elas ainda não se profissionalizaram. Aí faz um biscuit, faz um bolo, faz um doce, porque também não vai conseguir estudar com aquela criança pequena, né? Tendo que acompanhar, tem que empreender em casa. Tem que fazer alguma coisa que ela não precise de um vínculo e de cumprir horários. Importante mais o pessoal não tem às vezes a ideia de quão importante é esse benefício que surgiu a partir da tua provocação, da tua proposta. Vou usar a palavra proposta mesmo, né? Você propôs ao ministro, porque existia uma insegurança. Se a pessoa recebe um Bolsa Família, ela não pode ter uma renda, né, ali. Sim. Então, ou seja, tinha aquela insegurança. Se entrar algum dinheirinho aqui na minha conta, eu vou perder o benefício. Se eu me formalizar, vou perder. A partir de agora, não. Ela tem a garantia de que ela vai poder ter acesso a crédito, que ela vai poder crescer, não mais paralelamente como uma pessoa que não pode aparecer, ela vai poder aparecer. E isso, assim, me emociona e não me envaidece no sentido de vaidade humana, mas de sentimento de dever cumprido. Amém. Sabe? É bem gostoso sentir o que eu senti. Eu passei uma semana chorando quando ele ligou para mim para dizer que tinha sido acolhido o pedido. Porque é muito maior do que falar numa rede social, é muito maior do que qualquer coisa que eu possa vir a falar. É grande emocionalmente falando. E com isso abriu também uma esperança que a mãe ela começa a empreender e que talvez mais para frente ela nem precise mais do benefício do Bolsa Família, já se sustenta pelo que ela está fazendo. Esse é um dos objetivos, esse é um dos objetivos do programa Acredita. Não é que aquela pessoa vá ficar a vida inteira. Eu acredito que é um tipo de transição que um governo que sofreu tanta crítica por esse assistencialismo está querendo fazer uma transição para que essas pessoas aprendam a andar com as próprias pernas. Tanto é que é para quem recebe Bolsa Família, é uma forma realmente de fazer aquela pessoa sair daquela zona de conforto, que não é conforto, né? Viver de benefício social não é bom. Então é uma oportunidade para isso. Luciana, tem um assunto também que acho que a gente não pode deixar de falar, abandono afetivo. Para algumas pessoas pode ser um termo bem novo, bem recente. O que é abandono afetivo? Eu sei que eu tenho obrigação numa separação, a pensão alimentícia, que se eu não pagar vou preso, tal, mas muito homem nem sabe o que é abandono afetivo e ele infelizmente comete, Luciana. Homem não, moleque, né? Bom, você falou. Mais ou menos por aí. Vale a sua provocação, vale a sua... É verdade, que homens não fazem determinadas coisas, mas muito bom esse assunto. Obrigada por dar a oportunidade de passar para todo mundo que está ouvindo, que eu sei que vocês têm muitas pessoas que acompanham e que escutam. O abandono afetivo, a lei do abandono afetivo, ela é assim um avanço do direito afetivo, do direito amor, não somente do direito obrigação. Ele sai do campo das obrigações e entra no campo das atenções, da afetividade. Então é o seguinte, ano passado, 2025 para agora para 2026, foi sancionada a lei onde o abandono afetivo agora é tipificado. Ou seja, é crime, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que você deixar de dar assistência afetiva a seu filho é um crime. Então assim, mas aí ele vai preso, veja...
não é para isso. A lei ela vem para trazer aos pais, sejam eles pais homens, mulheres, mães, a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, acompanhar na escola, acompanhar na vida, na questão da saúde. A gente tem cada dia mais na rede de saúde crianças com problemas de saúde psicológicos. Então, assim, a lei é muito clara no que ela bota lá na questão, no código de ética, não é criminal, tá certo, gente? Então, assim, o pai, ele pode ter que reparar, a mãe pode ter que reparar essa falta afetiva. Porque antes já existia, mas os juízes faziam essas aplicações do abandono afetivo em cima de princípios, de jurisprudências. Hoje não, tem a lei. Se você desobedecer lá, está bem claro, está tipificado que você tem que participar de reuniões, acompanhar a escolha da profissão de um filho. Tudo isso aí, o pai. Então, assim, eu ouvi num vídeo que eu fiz, as pessoas perguntando muito assim, mas ninguém obriga ninguém a dar amor. Realmente, ninguém obriga ninguém a dar amor. Mas a partir do momento que doer no bolso, que você, mãe, que você, pai, que abandonou seu filho afetivamente, tiver que pagar um dano moral para o seu filho, você vai pensar 2 vezes antes de ter o próximo filho de forma irresponsável, sem estar preparado para dar esse acompanhamento afetivo. Então, vai obrigar a dar amor? Não, vai despertar, nem que seja de forma forçada, a responsabilidade dessas pessoas que não se comprometem com esse crescimento da criança, do adolescente, né? Que não é só. Outra pergunta que fizeram, então, se ele não pagar a pensão alimentícia, aliás, se ele pagar, supre? Não supre. O pai pode pagar, a mãe pode pagar essa pensão alimentícia ao filho alimentando certinho todo mês, pode pagar o 10º, pode pagar tudo certinho. Mas se naquele ponto a mãe ou o pai tiver como provar que não compareceu àquelas situações que demonstram esse acompanhamento afetivo, ele vai ter sim que pagar o dano moral. Luciana, eu acho que você já respondeu, mas Mas se o pai realmente ele não quiser ver a criança, eu vou dar a pensão, mas eu não quero contato com a criança. Pagar dano moral. Vai pagar dano moral. Vai sim. E aí, se não pagar, vai preso? Você quer que eu responda? Não, ele não vai preso. Por quê? Porque o único tipo de prisão na área civil que nós temos na nossa legislação é de alimentos. Então ele não é devedor de alimentos. Ali ele vai ser devedor de danos morais, que vai ter uma sentença e a mãe vai poder executar essa sentença na área civil e vai buscar bem, vai fazer penhora, mas preso ele não vai. Como é complicado, né? Um pai ou uma mãe abandonar um filho, né? Dizer assim, negar a companhia, negar o direito, né, de crescer junto, de passar alguma coisa, deixar algum legado. Eu acho isso tão doloroso. Tanto que a gente não está falando aqui de dinheiro, né? Não é dinheiro, gente. É muito maior, é algo que é incalculável. Então, assim, mas é muito lamentável a gente saber que tem pais ou mães, né? É mais comum com homem, é mais comum com homem e é mais comum do que a gente imagina, né, Luciana? Muito comum. Acontece o abandono afetivo com o pai dentro de casa. Eu conheço muitos casos que não é de casal separado. O abandono afetivo ele pode acontecer que num lar, numa família que aparentemente é normal, né? Você vê assim, pai, mãe, filhos, mas muitas vezes aquele pai, ele abandona afetivamente o seu filho desde que ele nasceu. Nunca foi numa reunião escolar, nunca acompanhou numa consulta médica, nunca ajudou ao escolher uma profissão para o filho. Participar de uma festa de aniversário, de escola. Muitos de nós, se formos parar para conversar, a gente vai ver que amigos nossos, que muitas vezes a gente também está nessa mesma situação, né? Poxa! O que é pior, né? Ter o pai em casa e não ter. É pior. É a missa de corpo presente. É aquele pai que está ali, mas apenas se sentindo na obrigação de manter, de prover ali o sustento. Mas a afetividade, né? O amor, tudo aquilo que conta, que são as coisas que, na verdade, a gente vai levar para o futuro. Saúde mental. O que a gente deixa é isso, é a companhia, né? Enfim, tão complicado jeito. Isso. Ô, Luciana, agora deixa eu fazer uma pergunta agora sobre sua profissão, né? É uma profissão que precisa de muita dedicação, de muito estudo. E de onde veio essa paixão? Eu quero ser advogada. Ou veio uma outra profissão antes? Eu quero ser advogada desde pequena.
porque eu já queria resolver os problemas de todo mundo. Então, eu desde criança sempre gostei muito de ler. Eu fui criada por um avô, Manuel Timóteo, que era um leitor assíduo, uma pessoa que tinha enciclopédias, morava na zona rural e a gente tinha muito acesso a livro. A nossa diversão, quando estava lá final de semana na casa do avô, quando estava por ali, era ler. Era o que ele dava pra gente. Poxa. Então eu cresci nesse mundo de leitura, de poesia. Mas, assim, fazer a faculdade de Direito na época que eu era ainda bem jovem era muito difícil, porque é uma faculdade cara, na nossa região somente faculdades privadas, mas eu nunca fui de desistir de nada, né? Eu tinha aquilo ali dentro de mim, então fiz pedagogia, que foi a minha primeira oportunidade de fazer o curso que era mais acessível, e em seguida, que eu já tinha um concurso que já podia pagar minha faculdade, eu já saí da faculdade de pedagogia, que também é um curso que eu amei e amo, e me ajudou no curso de Direito. Na realidade, eu entrei muito mais bem preparada para fazer Direito por conta do curso de Pedagogia. Então, eu já fui direto para Direito. E isso já depois, mãe do meu terceiro filho, né? Quando ele faleceu, eu canalizei a dor da perda, eu canalizei para o estudo. Aí foi quando eu mergulhei nos livros, que eu já amava, e continuei amando isso. Aí, achando pouco, essa mulher se apaixonou por política também. Pois eu sei que todo ser humano é um ser político. Sim. Só que uns ali, digamos, não deixam isso aflorar. Guarda ali uma caixinha, parece. Algumas pessoas não se envolvem com aquilo que deveria se envolver. E quando você não se envolve, você deixa que os outros escolham por você. Isso é bem fácil. Mas então, Luciana, e essa paixão por política? A política pública e também, naturalmente, para a política partidária. Mas eu sei que no teu ser, o que grita mesmo ali é a política pública. Mas fala também da política partidária. Eu amo política desde criança. Na época do plebiscito, lá na casa do meu avô, tinha um atlas desse tamanho, e no atlas tinha a informação de todos os países do mundo, o número de analfabetismo e o número de alfabetizados. Eu peguei caneta, papel na época, que era para escolher se era presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia. Eu peguei uma caneta e um papel para ver e fiz uma conta para ver quais eram os países que tinham maior número de alfabetizados, que era aquele tipo de governo que eu queria. Lá tinha no Atlas o tipo de governo e o percentual. E quando eu terminei a conta, deu monarquia. Ou seja, era só meia dúzia. Lógico que a monarquia ia ganhar, né? Mas era o maior número de alfabetizados, era o país de monarquia. Fiquei o tempo todo do plebiscito querendo que o Brasil fosse monarca, que não era possível pela conjuntura. E dali eu já tinha o interesse. Eu ia com meu avô para os encontros políticos. Meu avô sempre ouviu a Hora do Brasil. Eu ficava lá com ele ouvindo a Hora do Brasil. Então foi formação, né? Foi formação infantil, de adolescência. Então eu me tornei uma mulher e eu achei justo que tudo aquilo que eu cresci dentro da política pública, eu trouxesse para a política partidária, como você falou, né? Eu acho importante a participação da mulher. Ainda existe muita misoginia, infelizmente. A mulher ela não é respeitada. Ela não é bem-vinda nesse espaço. É como quem diz: você está fazendo o que aqui? Por que você está aqui? Só tem homem aqui e você está fazendo... Foi assim que eu me senti os últimos anos da minha vida que participei da política partidária. Eu sabia que não estava sendo desejada naqueles ambientes, mas eu nunca me intimidei, eu ia do mesmo jeito. Ô Luciana, aí eu faço uma provocação. Quando você fala assim, a gente não é muito desejado e tudo. E aí a gente não pode colocar também uma responsabilidade também numa metade da mulher nisso, porque se a gente vê hoje, o maior número de eleitores são mulheres, né? Então hoje era pra gente ter um congresso recheado de mulheres, prefeitas, presidente, e a gente realmente não vê isso, né? Eu acho que realmente a mulher ela já tem seus direitos garantidos, ela só precisa ter essa coragem que você tem, como algumas também têm. Como, por exemplo, Pernambuco, aqui a gente tem a governadora Raquel Lira, onde tem uma vice também mulher, onde teve a coragem de partir. Eu acho que realmente não está faltando isso, de as mulheres se apoiarem de verdade. Tá sim, mas a gente está construindo isso. Por isso que eu não me entristeço, mesmo sabendo desse fato de ser maioria mulheres. Eu não culpo as mulheres por isso. Eu culpo toda uma educação, toda uma cultura machista que incutiu na cabeça dessas mulheres essa questão da importância do patriarcado, do homem ali, do homem estar nos representando. Como se a gente não tivesse essa capacidade. Isso não é fácil pra gente, porque a gente quer ter marido, a gente quer ter um pai que cuida. Isso é muito natural nosso, querer ter
um homem, uma figura masculina. Sim. Então, na política não é diferente. Nós, mulheres, por muitos anos, ficamos escolhendo homens nesse sentido, porque a gente se sente protegida. Mas eu acho que com o crescimento da informação, do acesso a políticas femininas, isso vai mudar. Sabe, eu acho que já vem mudando. A gente tem uma governadora e uma vice-governadora. Parecia impossível isso acontecer. Duas mulheres dessa altura de cargos políticos, elas estarem lá eleitas. Na época concorreu com 4 candidatos homens, né? Isso. Então, um estado como o nosso, que é altamente machista, né? É uma conquista e a gente só não pode desistir. Né? A gente tem que conversar com as mulheres, vocês como homens, que eu sei que apoiam, né, mulheres, eu não vou falar muito, mas que apoiam mulheres, tem que continuar chamando outras meninas e mulheres a participar do processo. A gente fala muito em relação aqui a Riacho mesmo, né, Guto? A gente fala, rapaz, uma Câmara com 11 cadeiras, a gente não tem uma representante, né, uma vereadora. O máximo que a gente chegou a ter em Riacho, se eu não estou enganado, foram 2 vereadoras ao mesmo tempo. Dona Ila Nunes e Dona Neide. E Cida. Mas eu digo assim, no mesmo tempo, foram só 2. Sim, só as duas. Então veja, que coisa complicada. E a gente já está aqui já há alguns anos, infelizmente, tendo apenas só a representatividade masculina. Pois é. Então a gente lamenta muito isso mesmo, porque assim... E aí eu também já até disse na frente dela, já disse para as pessoas, eu acho que Riacho perdeu uma grande oportunidade de ter ela na Câmara. É uma pessoa inteligentíssima, eu acho que realmente perdeu uma grande oportunidade de ter, que se candidatou 2 vezes, 3 né? vezes. 3? Olha, 3 vezes, então. Eu acho que quem perdeu isso. É fantástico. Esse humor. Eu já posso pedir música. Mas eu vou aproveitar aqui, interrompendo aqui a fala de Guto, já que teve essa risada aqui. É espontânea, é isso, minha gente. Ok, 3 vezes, não chegou lá. Aí eu te pergunto, Luciana, desistiu? Ou não? Ou jamais desistir? Não, eu não sou de desistir de nada. Mas, por enquanto, eu não consigo pensar em uma eleição. A gente acabou de sair de uma, né? Eu ainda tenho o sentimento de cansaço. Mas porque, assim, eu me vejo como uma pessoa que, independentemente de estar dentro de uma política partidária, eu tenho muito para contribuir para o meu município. Eu não parei de contribuir. Hoje mesmo eu estive numa consultoria com os apicultores. Então, assim, não vai depender de cargo político nem de cadeira o que eu tiver de bom para fazer por essa região, não. Sabe, eu não tenho essa vinculação, que na realidade não é uma vaidade, era um desejo que eu tenho e tinha, que talvez eu nunca vá concretizar. Mas eu já sou tão sortuda, eu já concretizo tantas coisas, como essa mudança da questão do meio. Vê quanta coisa massa, né? Eu ver essa rede de mulheres, esses eventos, vê quanta coisa massa. Então, assim, isso para mim já é bem gostoso de ter. Então, se eu nunca for uma política de cadeira em algum lugar, eu não vou ficar frustrada, não. Eu já estou bem feliz. E nessa tua caminhada como candidata, aconteceu muita coisa. E o que você aprendeu de bom e de ruim na política? O que é que você viu de bom e de ruim? Você viu, É melhor, né? Quem aprendeu o que é ruim não vale a pena. Não vale, o que você viu assim, pô, isso foi legal, isso não é legal. O que mais me chamou a atenção foi o que é bom. Eu tenho muita gente que eu arrasto comigo, desde o exemplo está aqui nos bastidores. O exemplo está as 2 pessoas que estão com a gente aqui hoje. É tanta gente massa, são vocês. Obrigado. Eu já ouvi cada coisa de você, Dido, de você, quando me encontram. Tenho cada mensagem bonita que quando eu tô triste, que escuto uma coisa daquela, eu fico de coração morninho, quentinho. É isso. É ter o reconhecimento de tanta gente bacana, de tanta gente que entende o que é uma boa política, que sabe pensar comigo, sonhar comigo, que acredita em mim. E de ruim, eu acho que só o cansaço físico. Sobe ladeira, desce ladeira, pega a estrada. Esse eu acho que talvez tenha sido uma coisa que para mim foi negativa, porque realmente é muito puxado, é uma maratona diferente. Mas só foi o que eu lembro assim de ruim, mas o restante não mais. Tudo tranquilo. Isso é bom, isso é importante esse depoimento, Luciana, porque assim, às vezes o pessoal fala assim, Luciana, bom, ela teve que se licenciar para poder ser candidata, naturalmente. Sim. E aí ela não chegou, não logrou êxito e não volta mais para a secretaria dela. Será que ela está triste, chateada, brava com alguém? Então essa tua fala é importante por esse motivo, deixar isso claro. Sim. Né? E assim, foi importante ter tocado nesse assunto antes mesmo do resultado das eleições.
eu já havia falado para toda a equipe que eu teria que me afastar da secretaria, porque na realidade eu fiquei como secretária, mas o meu sonho era ser vereadora. Então, eu tinha 2 escritórios, tive que fechar para ficar lá na secretaria. Então eu sou muito comprometida com as coisas que eu resolvo fazer. Eu não acho justo eu estar no escritório de advocacia e ter um nome de secretária e prejudicar tanta gente que está esperando por um serviço. É um desserviço público. Então, para eu não mudar tudo isso que eu tinha construído e ser visto de uma forma irresponsável, eu tive que me afastar para poder me dedicar mais à advocacia. Sabe, hoje eu continuo dando consultoria, continuo acompanhando os serviços da secretaria, mas eu estou a maior parte do meu tempo de volta na advocacia. E aí Perfeito. você tocar nesse assunto, quando você foi secretária do município. E assim, é uma secretaria de empreendedorismo que tinha muitas coisas. Era uma secretaria sem recurso, mas que a gente via que mostrava muita coisa, era muito trabalho. Que não que os outros secretários não façam um bom trabalho, façam um trabalho excelente. Mas eu quero dizer assim, uma parte da educação e saúde, que tem muita coisa para mostrar, mas a do empreendedorismo mostrava mais. Eu acho que é exatamente pelo nome. A gente fazer isso que vocês fazem, esse trabalho profissional lindo, vocês têm que empreender. Né? Então, como a gente trabalhava com empreendedorismo, a gente viu que a comunicação era a chave do empreendedorismo, seja qual for, um profissional liberal, uma pessoa que vende um produto, que vende um serviço. Então, partindo daí, junto com todos os acompanhamentos que nós tivemos do Sebrae, de aprendizagem, de pesquisa, de busca, porque ali foi feito em cima de pesquisa, de busca. Sim. A gente viu que quanto mais a gente fosse visto, mais a gente ia ser procurado. E a gente precisava de usuários. Então, a melhor forma que a gente viu de chegar nos usuários para a secretaria foi aparecer. É o amostramento positivo, é você dizer assim, eu vou aparecer e não achar que aparecer é negativo. A gente tem que tirar da cabeça das pessoas que quem aparece muito é amostrado, mas sim, se é amostrado no ponto positivo. Quem tem o que vender tem que ser amostrado, que seja serviço, que seja produto, tem que aparecer, senão não vai vender o que tem para oferecer, né? A gente não quer pra gente quando a gente tem alguma coisa para comercializar. A gente quer transmitir, então Perfeito. Foi isso que a gente fez. E você fez um negócio, foi de coragem, foi a Feira das Mulheres. Acho que foram 2 feiras, não foi? Não, já vai pra quinta. Pra quinta agora. Não, 2 feiras, que teve uma de desfile, teve uma só feiras, ou era natalina, era separado? Ah, temos a feira natalina. Tem a Fêmea. E lá acompanhando. Eu sou louco todo o negócio lá, né? Temos a feira natalina, que é em dezembro, que foi o nosso primeiro evento, em 2022, que ninguém acreditava. Chegou com esse projeto, a gente vai fazer isso aqui. Botou na mesa do prefeito. Eu vou dormir, aí quando eu vou dormir, eu fico pensando, é sério, minha gente. As minhas amigas, quando iam pra minha casa, as que trabalhavam comigo, diziam, Luciana, ninguém aguenta dormir perto de tu, não. Porque eu chamo, bora fazer isso e isso. Isso, minha gente, é de verdade. Débora, sempre Débora Natália, que hoje é secretária, a gente sempre conversa, Luciana, tu tem que parar, eu não paro. Né? Com a Fêmea, eu preciso do nome da feira. Fui dormir, acordei no meio da noite no celular e botei Fêmea, Feira de Mulheres Empreendedoras. Aí, do mesmo jeito, o circuito de empreendedorismo é viver pensando. Né? Daí eu venho pensando. E deu certo, esse sucesso que hoje a secretária continua junto com a equipe e tá lindo. Show. Deixa eu dizer um negócio a você. Diga. Você viu que na fala dela ela falou de empreender, tal, não sei o quê, o trabalho que a gente faz, ó. A gente tá com uma consultora aqui, viu? É verdade, Vamos embora fazer esse podcast voar. Exatamente. Já tá voando, né? Vamos se amostrar juntos, os 3. Arrasou. Quando acabar aqui o podcast, a gente vai ter uma consulta aqui com ela, tal. Só, já avisando já o pessoal aqui. Vai ter aqui uma consultoria aqui, daqui a pouquinho, quando acabar, quando sair do ar. E falando em redes sociais, depois a gente lembrar de falar a questão das redes sociais. Agora, vamos agora. Que é o seguinte, tem um negócio estranho acontecendo. Eu não sei se é de agora ou já tem um tempo que tá rolando isso, que é o seguinte. Pessoas que têm aí seus perfis pessoais ou profissionais, do nada vão olhar o telefone, acesso negado, cadê meu perfil? Sumiu. Ninguém acha, eu não consigo fazer o login. O que está acontecendo com as pessoas? A Meta, que é a dona do Instagram, do Face, do WhatsApp, está fazendo assim, do nada, ele escolhe alguém e vou tirar você do ar. Como é isso, Luciana? Ótimo falar nisso. Mas nós vamos fazer um brinde desse café. Bora, deixa eu botar um né? pra mim. Vamos lá, vai, Guto. Deixa eu te ajudar, vai. A gente vai. começou tomando café. Parabenizar isso. você, viu, Guto? Que o café tá muito bom. Tá. Muito Mas bom. agora,
Eu vou falar, esse não fui eu que fiz, não. Eita. Esse foi a mulher que fez. Mas bora fazer o marketing? Então você fica devendo o seu a Luciana, então, seu café. Você tem que fazer um café para ela, você fazer. É. Vamos lá? Aê! Vamos embora. Celebrar o sucesso da vida, a alegria, os encontros e reencontros que são maravilhosos. Agora é isso mesmo, minha gente. Estranho. Pessoas estão reclamando, e isso é fato, de do nada perderem os seus perfis. E rede social hoje não é só uma brincadeira, Luciana. Doutora Luciana, eu imagino que alguns clientes já lhe procuraram. Sim, eu tenho. Ontem mesmo saíram 2 sentenças nesse sentido. O que é que vem acontecendo? A Meta, de forma unilateral, né? Ele vai lá, derruba uma conta, manda para você só uma mensagenzinha de alguma irregularidade. A maioria das pessoas entram em contato e voltam e não recuperam. O que é que acontece? Cada vez mais isso tem acontecido e eu tenho vários clientes que, graças a Deus, estamos ganhando todas as demandas nesse sentido. É unânime o entendimento dos juízes no sentido de dar ganho de causa e dar liminar rápido. Ou seja, o cliente perde aquele e-mail ou aquele Instagram. E quando é profissional, ele tem grande prejuízo, porque hoje em dia as pessoas fazem vendas pela internet. Ou seja, o Instagram não é apenas entretenimento, é um ativo intangível, mas que de grande valor. Então as pessoas têm o seu Instagram como uma fonte, um espaço de vendas. Seja como uma vitrine dos seus produtos, seja um espaço onde o cliente vai em busca de alguma coisa na loja física, mas que já viu na loja virtual do Instagram, do Facebook. Aí o que é que acontece? Além dos danos morais, por aquele ali, mas eu perdi minha conta e se abala porque perdeu acesso para muita gente. Ainda tem os danos materiais. Então você que tem um Instagram que é profissional, é importante que guarde os registros de vendas que você faz nele, que você tenha anotações, por exemplo, no período de dezembro que você vende muito mais pelo Instagram. Porque no caso de você ter esse prejuízo da Meta derrubar a sua conta, você vai ter como provar que além dos danos morais que são presumidos, que você não precisa provar, você também vai ter os danos materiais, que foi o caso de uma cliente minha, de uma grande fábrica aqui de Caruaru. Ela teve realmente uma queda muito grande nas vendas no mês de junho, que as vendas que ela fazia pelo Instagram, clientes de todo o Brasil que acompanhavam, e a gente conseguiu ontem, saiu as 2 sentenças dos 2 Instagrams, tanto do Instagram pessoal quanto do Instagram profissional, os danos morais e danos materiais. Então, assim, é importante que o usuário não se sinta tão vulnerável. Mas eu não pago, é gratuito. Veja, é gratuito por uma escolha da Meta. Mas isso não diminui o valor da sua rede social. Em você utilizar ela dessa forma gratuita, não diminui o valor que ela tem para você. Tanto nas vendas como nos pessoais. Tem gente que tem vídeos, que tem fotos, imagens de pessoas que já morreram. Vai recuperar de novo aquele momento, aquela imagem? Nunca mais. Então imagina o dano moral que aquela pessoa teve de viagens, de formaturas. Ótimo. Né? Então perde tudo. Então as pessoas que perdem, que têm esse choque, procurem um advogado. Não deixem barato. Mas eu mandei, vou abrir outro. Não abra outro, porque a justiça tem dado liminarmente. E o melhor pode ser no juizado especial. Sai ligeiro? Rápido, muito rápido. Essa que saíram as 2 sentenças ontem foi de junho do ano passado. A liminar saiu rápido, uns 15, 20 dias, que já foi restabelecendo. E se a Meta não restabelecer, eles têm que pagar multas que se chamam as trentes diárias. Que o juiz, na liminar, ele já diz lá, a multa diária é X até restabelecer. Então, eles, na hora que são intimados, eles já restabelecem. Senão, eles vão pagar multa. Além dos danos morais possíveis, materiais, ainda as astrentes. Essas multas, aí, né, começa a doer no bolso deles. No instante, eles fazem, minha gente, volta do mesmo jeito que era. Sabe? Arrasou. E não tem como perder essa ação. Diz que advogado não pode dizer que não quer. Mas veja, não tem, porque eles têm a obrigação de manter aquela conta. Eles têm um compromisso com o usuário. Ele não pode chegar a fazer o que quiser do que é seu. Porque é seu, é um ativo intangível, mas é seu, é meu, é nosso.
Imagina, se tudo isso que vocês fazem, em Porto Alegre vocês perdem. Isso não tem valor? Tem. Tem um valor imensurável até, né? Não dá nem pra gente saber quanto é que é, de tão grande que é o valor. A gente tá nem falando de dinheiro mesmo, porque é o seguinte, o que a gente tá fazendo aqui, daqui a 10, 20, 30 anos, estará lá. Sim. Então a gente é velhinho, cabeça branca, ali, né? Meio gaguejando, cansadinho, mas olha o que eu fiz ali, ó. Então assim, tem um valor, tem um legado, tem uma importância, não é só dinheiro mesmo não, é muito mais que isso. Então que bom que você que tá acompanhando a gente agora, fique tranquilo, porque é possível sim recuperar, é possível você ganhar a causa. Então, ó, já dá ali uma calmaria pra gente. E o melhor, você vai ter o custo do advogado, mas você não vai ter o custo da justiça, você vai poder entrar na justiça gratuita do juizado especial civil, então não tem custo para ações até 40 salários mínimos, que normalmente as ações têm valor inferior a isso. Se for superior, vai ser na justiça comum, mas caso não seja, então só vai ter o custo do advogado. Super importante. Mas foi muito bom. Ô Luciana, mas nessa tua caminhada aí de defesas, enfim, já chegou algum caso inusitado assim que você fala, não acredito que esse caso veio pra mim, não. Aí tipo, eu vou pegar ele, ou eu não vou pegar, não, vou pegar pra ver até onde vai dar. Chegaram vários. Mas teve um, minha gente. A gente não tá falando em nomes aqui, não, ninguém vai por saber. Favor, isso. Teve um que foi um divórcio. E o divórcio desse casal foi o divórcio mais engraçado que eu vi na minha vida. Ele me passou, o divorciando, que hoje é divorciado, me passou uma listinha. Aí na lista tinha 2 panelas de pressão. Aí ele botou uma minha, outra dela. Cada panela. E tinha também ciscador de mato. Aí tinha pá. E eu comecei a ver assim. E eu disse, meu Deus, eu estudei tanto. Pra que foi que eu estudei? Foi pra dividir pá e enxada. Minha vontade era de fazer daquilo um meme, de tirar uma foto, mas eu não poderia fazer isso, né? Mas acontece, acredita? E não era um divórcio, mas assim, complicado, mas tinha essas coisas mesmo. Um garfo seu, um garfo meu. Ou seja, E não é piada, eu juro a vocês que não é piada, isso é verdade. A Gabriela tá ali rindo. Um casal que faz questão de dividir tudo mesmo. Não, a gente tá separando, mas o que é meu, o que é teu, não abre mão de nada. Foi bem assim. Muito. Pelo amor de Deus, eu digo, isso existe. Tem gente que é apegada a uma coisinha mínima. A gente nunca vai entender o ser humano, né? Sim. Paga um divórcio que foi pago, particular, onde o valor dos honorários da advogada dá mais do que as coisas que eles estavam dividindo. Ô Luciana, outra Parece coisa... brincadeira. Pois é. Outras coisas também que eu acho que talvez já devem ter chegado até você. Aquele casal que de manhã disse que ia se separar, que não quer mais te ver, te odeio, morra, e à noite, de repente, se arrependeu de pedir o divórcio. Já aconteceu isso também? Aconteceu sim, várias vezes. Esse é um dos motivos que pra gente, advogado, dá mais segurança, quando a gente já faz um contrato de honorários, assina a procuração e já consolida logo. Porque muitos casais desistem. Normalmente eu indico aos meus clientes, no caso de casal, ela me dá o telefone dele, eu entro em contato com ele ou com ela, né, a parte que não é meu cliente, para tentar conversar, para fazer um acordo. Né? Eu só levo judicialmente depois que não tem um acordo. Aí ali eu já sinto o clima. Quando eu vejo muito amor, eu já fiz divórcio de que hoje, daqui de Riacho das Almas, que foi o divórcio mais lindo. Eles não brigavam, eles se olhavam com cara de fofura. Meu Deus, vocês vão se separar mesmo. Com certeza. Hoje eles estão casados de novo. Que bom. Então, né? Tem todos os tipos. Separar, procura Luciana de novo para... Então, tem hora que a advogada vira até quase que um cupido. Psicóloga, sim. Cupido. Quando eu vejo muito fofinho um com o outro, eu digo, vocês têm certeza que é isso que vocês querem mesmo? E não foi uma ou 2 vezes, não. Foram várias. Mas também já chegou o caso de você, não, esse eu não pego, que não faz sentido o que você tá falando. Na área, tem algumas áreas criminais que eu tenho dificuldade. Porque tem área criminal que realmente... Você tá com porte de arma, posse, é muito comum na nossa região, porque por muito tempo na vida da sociedade era comum, não era crime, né? Então virou crime ter posse ou porte de arma sem os documentos necessários, mas muita gente de bem, mesmo sendo crime, muita gente tem. Mas tem alguns crimes assim que realmente, como estupro, eu não pego, sabe?
Só se a pessoa me provasse e me mostrasse que realmente era tudo mentira, que eu já vi casos de estupro, de realmente ter sido mentira daquela enteada. E ele ficou preso e não era culpado. A gente sabe que de uns tempos para cá, a voz da mulher ela tem muita importância quando o assunto envolve questões sexuais. O abuso mesmo, enfim. A gente sabe que tem muita... mesmo que a mulher não tenha prova, mas a palavra da mulher contra aquele suposto agressor, suposto abusador, se sobressai. Então, normalmente, nesses casos, não é necessário que a vítima tenha um advogado. Já aconteceu algumas vezes de mulheres, aí o que é que eu faço? Eu oriento que ela vá a uma delegacia, que ela registre a ocorrência e digo para ela, olha, você não tem que ter um advogado. Você pode ir acompanhado de um, mas assim, não é necessário. E você pode ir com alguém da família, se você se sente insegura. Mas como é uma ação que ela não é privada, né? Ela é pública, vai ter lá um promotor que vai representá-la, vai ter toda uma outra estrutura, sabe? Aí nesse caso, assim, mesmo que ela não tenha prova... Não, é a palavra dela. É a palavra dela. Se ela chega assim... Tem procedimentos diferentes, às vezes, em delegacias. Tem delegacias que aí a pessoa que está lá registrando pergunta se tem alguma testemunha, né? Então, tenho testemunha, meu filho estava, ou minha vizinha estava. Então, é mais ou menos isso. Ou, por exemplo, se foi agressão física, um exame de corpo de delito, que vai deixar comprovado... Porque às vezes pode acontecer de a mulher dizer algo, mas não tem prova, e a pessoa que também está sendo acusada também não está dizendo que não fez, mas também não tem prova. Nenhum dos dois tem. Pelo princípio da vulnerabilidade, a mulher, ela tem esse amparo legal, né? Então, assim, ela tem que ser acolhida. Mesmo que ela não tenha prova, ela não pode... Se uma mulher chegar numa delegacia porque ela não tem uma prova, se ela não tem uma pessoa que viu, ela deixar de ser assistida... é uma falha do sistema. Ela tem que ser assistida, independentemente dela ter prova ou não. Aí a apuração dos fatos vai ser ouvido o agressor, a vítima vai ter todo um esquema para apurar os fatos, né? Mas ela não pode ser desassistida. No caso, Luciana, de uma comunicação falsa de crime, digamos, um caso, a pessoa ali denunciou que foi abusada e não foi. Nesse caso, há uma punição para essa pessoa por ter comunicado um crime que não existiu? Luciana, como é isso? Veja, você falar sobre um crime que não existiu, na legislação penal, seria uma calúnia. Calúnia, no nosso sistema, chama de um crime pequeno, de um crime anão. Tanto é que é passível de transação penal. Mas num caso como esse, a própria pessoa que foi vítima da calúnia, ela poderá sim buscar criminalmente a implicação que essa pessoa pode ter. Vai depender também do tamanho do dano que essa pessoa sofreu. Vai ter também a questão do Estado. Não é só a pessoa, mas o Estado que deixou de apurar da forma certa, né? Porque não é só eu chegar e dizer que você cometeu um crime contra a minha pessoa. Vai ser instaurado um inquérito, esse inquérito vai ter todos os meios para buscar a verdade dos fatos, né? Então não é só chegar e dizer, então é uma responsabilidade do Estado e da pessoa que fez a calúnia, né? Guto, essa mulher tem história para contar, tem conteúdo. É testada. Pra gente não é nenhuma novidade, arretada. A gente conhece muito bem. De repente alguém que está assistindo agora, né, não conhecia a Luciana, né, ou conheceu muito pouco, enfim, mas porque rede social e YouTube, que no caso nossa transmissão completa é no YouTube, no Instagram são apenas cortes que a gente faz, sim. Então é para o mundo todo. Então de repente quem está acompanhando a gente que não é da região aqui, diz, rapaz, essa mulher é danada. Então essa é a Luciana Timóteo, doutora Luciana Timóteo, que a gente está conversando com ela. Como aqui no Nordeste isso é arretada, né? Nordestina é arretada. Arretada. Ó, ela tem compromisso, inclusive. A gente vai ter que encerrar o programa porque ela tem compromisso. É a agenda da mulher que é corrida mesmo, viu? Mas desde já, Luciana, muito obrigado. O pessoal quer ir procurar, acha onde? No Instagram? Isso. Como no é Instagram, no escritório, como é que é? Isso, doutora Luciana Timóteo, lá no Instagram. Então, qualquer coisa me chama lá no direct, qualquer dúvida sobre o que a gente falou aqui, ou qualquer dúvida que porventura a pessoa tenha, sabe? Muitas pessoas da região, elas me procuram pelo Instagram, às vezes eu boto uns vídeos lá também, vou botar uns flashzinhos desses nossos aqui, mas eu estou à disposição sempre. Muito bom. Lhe agradeço pelo carinho, pela amizade, enfim,
eu sou suspeito aqui, porque realmente eu sou equipe Luciana. Então, assim, eu sou suspeito pra caramba, mas e poder conversar contigo de novo é sempre prazeroso. Muito obrigado por reservar um tempo na tua agenda, que é super corrida, para nos atender. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Olha, chegar ao povo é uma honra. É um privilégio que poucas pessoas têm. Nós temos tantas pessoas de boas falas e não tem essa sorte que eu tenho de ter esse convite maravilhoso de vocês, de tomar esse cafezinho com vocês. Só de estar aqui eu já estou assim mais leve, Oba. que até as responsabilidades que eu tenho para seguir com elas vão se tornar mais leves daqui por diante. Muito obrigada e obrigada a todos aí que estão acompanhando também, né? Luciana, mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite. Você é uma amizade que a política me apresentou. Sou muito feliz por ter tua amizade e obrigado também por ter aceitado o convite. E você, até o próximo, mais um podcast Caversa na próxima segunda-feira, né? Isso, exatamente. Toda segunda-feira aqui um episódio novo, um convidado novo. Então, toda segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, você vai ver a gente por aqui no YouTube. E alguns cortezinhos também no Instagram, né? Isso, no nosso, do blog A Pauta, e também no de Luciana, doutora Luciana Timóteo. Vou postar tudo lá. Pronto. Gente, um abraço, obrigado. Rapaz, mais um programa arretado. Até a próxima, se Deus quiser. Que maravilha. Muito obrigada, meninas. Ó, tchau. Coisa boa. Coisa boa. Foi ótimo.